Esdras, capítulo 1, nós vamos ler os versículos 1 e 2. Amém? Diz assim a palavra do nosso bom Deus. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Amém. Louvado seja Deus, amados irmãos. Hoje nós iniciamos, como já falamos antecipadamente, mais uma série dessa feita neste livro, o livro de Esdras. E eu queria, meus amados, compartilhar com vocês nessa noite o seguinte tema: ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Na verdade, este será o título da série neste livro. Qual é mesmo, hein? Ainda não é o fim. Amém? Apesar de ser a nossa primeira mensagem em Esdras, hoje nós não iremos abordar aqueles tópicos iniciais que geralmente são abordados no início aí de qualquer série de um novo livro sagrado, ok? Não é este o nosso costume, né? Por isso não é hoje que nós iremos tratar sobre a autoria deste livro, nem a data da sua composição, nem a visão geral, e nem qualquer outra questão introdutória do livro de Esdras. O nosso costume é abordar esses temas à medida em que eles se tornam necessários para a mensagem que nós estamos trabalhando naquele dia. Mas assim, irmãos, um aspecto bastante importante que nós precisamos entender desde o início é nós percebermos qual é a contribuição do livro de Esdras dentro do progresso da revelação divina e principalmente como os primeiros leitores desse livro precisavam recebê-lo. Qual é a mensagem que Deus estava tentando transmitir para os primeiros leitores do livro de Esdras. Amém? E aqui, irmãos, a sua atenção é muito especial. Ok? Volte aí a sua Bíblia lá para o início. Não estou falando de Gênesis. Estou falando do índice da sua Bíblia. Todos nós. Olhe aí para o índice deste livro. E eu peço para que você, olhando para a seção do Antigo Testamento, tente perceber se este livro está no início, no meio ou no fim. Estou falando especificamente do Antigo Testamento. Início, meio ou fim? No fim? Não, na primeira metade do Antigo Testamento, de fato. Quando nós olhamos, queridos irmãos, para a Bíblia protestante, que é essa Bíblia, como vocês perceberam, o livro de Esdras aparece aí antes, por exemplo, de Jó, de Salmos, Provérbios, dos livros dos profetas, entre os quais Isaías, Jeremias, Jonas, e muitos são levados à seguinte impressão, de que Esdras, de fato, foi escrito antes de Daniel, por exemplo. Que Esdras foi escrito antes de Obadias, por exemplo. Que Esdras foi escrito antes de Provérbios, por exemplo. E este não é o caso, queridos. De fato, ouça isso. Esdras faz parte daquilo que os estudiosos chamam de livros
pós-exílicos, livros que foram escritos após o cativeiro babilônico. Esdras, ao lado de Neemias, ao lado de Joel, ao lado de Ageu, Zacarias, Malaquias, narra, descreve o momento em que ao povo de Deus é permitido voltar para as suas terras de origem, reconstrói o templo, a cidade, e lá novamente, queridos irmãos, continuam servindo ao Senhor, antes de Nabucodonosor levá-los para a Babilônia. Esdras de fato narra essa história, e na Bíblia, ou no cânon hebraico, Esdras não está na posição inicial, ou na primeira metade do cânon hebraico. Esdras está entre os livros que estão lá no final, exatamente antes de 1ª e 2ª Crônicas, e antes de Neemias. E essa, irmãos, é uma posição estratégica para agora entendermos a mensagem desse livro. Existe de fato uma chave para nós entendermos a mensagem do livro de Esdras. E essa chave é um comentário do professor Goldsworth. Ele disse que Esdras, juntamente com aqueles livros pós-exílicos que eu citei, Neemias, Ageu, Zacarias, Malaquias, narram uma história inacabada. Essa é a expressão do professor Goldsworth. Esses livros, irmãos, nos levam a enxergar para algo que ainda irá acontecer no porvir, no futuro. Apesar de ser um dos livros que encerram a Bíblia hebraica, não é em Esdras que a história do povo judeu se encerra. Enfatizando mais uma vez o tema da nossa mensagem, não é mesmo? Ainda não é o fim. E isso, queridos irmãos, é de extrema importância. Porque, veja, a maioria dos primeiros leitores deste livro tinham a seguinte expectativa e esperança, de que quando do fim do Império Babilônico, Israel, o povo de Deus, iria viver tempos de bonança e prosperidade. Essa era a expectativa e esperança, inclusive desses judeus que participarão do primeiro retorno para Israel, conforme o decreto do rei Ciro. Os primeiros leitores, irmãos, deste livro, tinham a esperança, a expectativa de que agora sim, tudo será diferente. E tudo será diferente para melhor. Não mais Israel será oprimida por povos, por impérios tirânicos. Não mais o povo de Deus será subserviente de qualquer outra nação. Não mais o povo de Deus viverá períodos de dor, de aflição, de sofrimentos, de adversidade, de angústia, como foi este período em que eles estavam cativos dentro da Babilônia. Não mais, isso era que estava no coração dos primeiros leitores de Esdras. Não mais Israel viverá tempos de adversidade. Infelizmente, não é isso que acontece. Quando nós, de fato, lemos este livro, nós percebemos que algo aconteceu. Um processo foi iniciado. Mas esse sonho, essa esperança de dias melhores, de tempos de prosperidade e bonança, tempos, inclusive, que iriam superar
aquela bonança, aquela prosperidade vivida no período dos reis, Davi e Salomão, nada disso, irmãos, foi alcançado, muito longe disso, inclusive. Israel, o reino de Judá, continuou debaixo ou subserviente a uma outra nação. Agora não mais o Império Babilônico, agora o Império Medo-Persa. E mesmo quando o Império Medo-Persa cai, Israel continua sendo subserviente a uma outra nação, agora o Império Macedônio. E quando do fim deste império, o Império Macedônio, Israel começa a servir Roma, conforme nós lemos no Novo Testamento. De fato, amados irmãos, os judeus, os primeiros leitores de Esdras, e eu e você precisamos ler esse livro com esse entendimento bastante solidificado em nossas mentes. A história ainda não acabou, ainda não é o fim. Mas veja, queridos irmãos, como a mensagem dos 2 versículos que nós lemos no início era importante para esses judeus. Porque era um momento onde muitos estavam na luta entre a fé, entre a confiança, entre continuar acreditando nas promessas de Deus, ou abandonar todas as suas crenças e voltar, de fato, de forma definitiva, as costas para o Senhor. Esses judeus que, apesar de voltar para o seu território, estavam vivendo não momentos de fartura, não tempos de fartura, mas tempos ainda de dificuldade e de adversidade, e ainda servindo o outro império, por vezes imperadores iníquos, precisavam, irmãos, encontrar consolo e conforto nesses 2 versículos de Esdras capítulo 1. Os 2 versículos iniciais de Esdras capítulo 1. E é com isso em mente que eu quero convidar você a novamente olhar para estes 2. Amém? E aqui eu quero destacar 3 questões bastante importantes para eles, que estavam nesse contexto, estavam vivendo nesse contexto, e para nós, irmãos, aqui nessa noite. Amém? São 3 pontos e, em primeiro lugar, perceba isso. Deus é fiel à sua aliança. Amém? Vamos memorizar isso? Vamos. Deus é fiel a quê? A sua? Quem é fiel à sua aliança? Deus. Deus é, de fato, fiel à sua aliança. Existe algo, queridos, que nós não vamos encontrar no livro de Esdras. Você vai ler cada capítulo, você vai folhear, meditar em todas as páginas, mas existe algo que você não vai encontrar. É qualquer texto dizendo que Deus libertou os judeus do cativeiro babilônico por causa dos seus méritos. Porque aquele povo melhorou. Na verdade, ouça isso. Quem espera ou melhor dizendo, quem esperava que os judeus aprendessem a lição? Irmãos, cativeiro babilônico, vocês vão de concordar comigo, o castigo foi grande. Quem esperava que os judeus aprendessem a lição nesse período? Com certeza se decepcionaram. Por que não é isso que acontece? Sem citar o caso grave daqueles judeus que decidiram, não, eu vou permanecer longe de Israel. Sem citar esse caso grave, nós iremos ver que os judeus que voltaram para Israel
continuaram cometendo pecados gravíssimos. Não foi porque Israel aprendeu a lição. Não foi porque o povo passou, depois desse momento de aflição na Babilônia, o povo passou a ser fiel ao Senhor. Não foi porque o povo agora sim se deu por satisfeito e percebeu que não existe uma outra possibilidade a não ser dedicar toda a sua vida no altar de Deus. Não foi por isso que o Senhor libertou o seu povo. Na verdade, irmãos, é em exatamente isso que descansa os nossos corações. Deus nos agracia, Deus nos abençoa, Deus é leal ao pacto que Ele estabeleceu conosco, não por causa dos nossos méritos, não porque vocês, apesar de salvos, agora são seres assim espetaculares, completamente dispostos a cumprir a vontade do Senhor. De fato, irmãos, não é isso que acontece. Deus é fiel à sua aliança, apesar de nós mesmos, apesar dos nossos deméritos, apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas. De fato, se existe algo sobre o qual o nosso coração encontra guarida e descanso, é nessa verdade. O Senhor é fiel à sua aliança, apesar de nós. E dentro disso, irmãos, existe uma mensagem que eu e você e aqueles judeus precisavam entender. É essa palavra tão importante e tão singular para todo o povo do Senhor. Que palavra, pastor? Graça. Graça, amados irmãos. Deus libertou o seu povo do cativeiro babilônio por causa da sua graça. O crente é salvo pela graça. Nós, de fato, nos disponibilizamos, nos dispomos a servir ao Senhor, a dedicar as nossas vidas, aos nossos tempos, a nossa saúde, a nossa juventude, no altar de Deus, não pelo desejo que nasce do nosso próprio coração. Mas essas coisas acontecem porque o Espírito Santo de Cristo, por graça, enxerta esses desejos dentro de nós. Quando o crente de fato lê a Bíblia, quando o crente ora, quando o crente vem à igreja, quando nós participamos dos meios de graça, é pela graça de Deus, porque largados a nossa própria sorte, mesmo depois de salvos, ninguém iria querer servir ao Senhor e se prontificar a obedecer a sua voz. O crente precisa de graça do início ao fim da sua trajetória. De fato, queridos irmãos, tem até uns cristãos que hoje ainda pensam da seguinte maneira: quando eu chegar no céu, eu vou dizer, eu consegui. Quando chegar no céu, eles vão declarar, eu conquistei. Quando chegarem no céu, hão de dizer, eu ganhei a minha salvação. Eu nem me preocupo muito com esses crentes, porque eu sei que esta será uma das coisas que depois da glorificação, Deus irá mudar em nosso entendimento. Quando todos os crentes chegarem no céu, vão concordar com a palavra do Senhor, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie.
Como eu costumo exemplificar, queridos, quando nós chegarmos no céu, quando os nossos olhos forem fechados desse lado da eternidade, forem de fato abertos do outro lado da eternidade, nós vamos cantar aquela ditosa canção. Foi graça, irmão. Graça, irmão. Super abundante graça. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Se tem um ensino que os primeiros leitores de Esdras, esses judeus que pisaram inicialmente e novamente na terra da promessa, precisavam declarar, irmãos, é isso. Foi pela graça de Deus. É isso que eu e você precisamos declarar todos os dias. O que, pastor? Foi pela graça de Deus. É pela graça de Deus. É apenas pela graça do Senhor. Amém, amados? Em segundo lugar, dos três destaques que nós iremos fazer essa noite, eu queria que você compreendesse mais o seguinte: Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Agora eu peço para que você, olhando para os dois versículos que nós lemos, ok? Esdras 1, versículo 1 e 2. Se você puder, destaque essas frases, ok? Se você puder. Pastor, eu não gosto de escrever minha Bíblia, não. Não tem problema. Se você puder, destaque. No versículo 1. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia. Amém? Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia. E no versículo 2, esta parte do decreto de Ciro: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Observa-se que Ciro tinha uma política muito diferente daquela que foi implementada pelos imperadores babilônicos e, por que não dizer, pelos reis do império assírio. Nós sabemos como Nabucodonosor tratou o povo de Deus depois de ter invadido o reino de Judá. Dentre 607 a 606 a.C., na primeira vez que Nabucodonosor consegue invadir o reino de Judá, ele então leva o primeiro grupo de deportados para a Babilônia, dentre os quais nós conhecemos Daniel e os seus amigos. Como nós iremos, irmãos, estudar, pelo menos esse é o nosso plano, estudar o livro de Daniel ainda nesse ano. Eu nem vou falar nessa noite, dar detalhes da aflição dos judeus nesse momento. Mas eu preciso que você entenda isso. Os imperadores babilônicos, os reis do império assírio, costumavam levar os povos vencidos, tirar os povos vencidos dos seus territórios originais e levá-los para outros lugares. Ciro, rei da Pérsia, tinha de fato uma política diferente. Ele fazia exatamente o contrário. Ele permitiu, quando assumiu o governo, quando derrotou o Império Babilônico, ele permitiu que todos os povos voltassem para as suas terras originais, dentre eles os judeus. De fato, irmãos, o texto, inclusive, especifica um motivo porque Ciro agiu assim, pelo menos em relação ao povo do Senhor. No versículo 1, você destacou o quê? O que, irmãos? Vamos lá, versículo 1, o que foi que você destacou?
Perfeito. Qual é o motivo de Ciro permitir que os judeus voltassem para a terra da promessa? Porque o Senhor despertou o seu espírito. Perfeito? Existe uma pergunta que os estudiosos fazem. Que pergunta, pastor? É pergunta de estudioso, irmãos. Como Deus despertou o espírito de Ciro? E aqui há duas suposições. Você está com lápis, caderno na mão? Está na hora de anotar. Duas suposições. Primeira hipótese. Ciro, de alguma forma, tomou conhecimento das promessas de Deus em relação a ele. Aproximadamente 200 anos antes de Ciro nascer, Deus nominalmente revelou para o profeta Isaías, onde, pastor? Capítulos 44 e 45. Deus nominalmente revelou para Isaías que Ciro seria levantado para cumprir os desígnios de Deus. Inclusive, dentre aqueles estudiosos que defendem essa hipótese, Ciro tomou conhecimento dessas profecias, dessas promessas através do profeta Daniel, que ainda era muito ilustre na corte agora do Império Medo-Persa. Então, essa é a primeira suposição. A segunda suposição, irmãos, vem daqueles que entendem que não é nada disso. Aqui a motivação de Ciro é estritamente política. Ele entendia que, agindo assim, ele iria ganhar, ele iria conseguir reverter aqueles ânimos até então contrários, aquela antipatia que os judeus tinham pelo Império Babilônico, agora em animosidade, em sentimentos de apoio. Ciro queria, permitindo que os judeus voltassem para a sua terra de origem, para a terra da promessa, queria comprá-los, queria aí enlaçar o coração, fisgar o coração desse povo para o seu lado. Pastor, a pergunta que eu queria lhe fazer, pastor, é o que o senhor pensa dessas duas hipóteses? Eu vou falar, irmãos, muito diretamente. Para mim não interessa. Os irmãos entenderam? Para mim não interessa. Sabe por quê? Porque não é isso que interessa o texto. Não é o como Deus despertou o espírito de Ciro que interessa aqui. É o que Deus fez. E o que Deus fez? Deus despertou o espírito daquele imperador. E eu preciso que você entenda algo. É aquilo que está escrito no livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Perceba, irmãos, que até reis, imperadores seculares estão na mão de Deus, estão debaixo do controle do Senhor. Em segundo lugar, ou a segunda coisa que você destacou aí no versículo 2, seria o que mesmo? Deus entregou para Ciro todos os reinos da terra. Isso inclui o que, amados irmãos? O Império Babilônico, a cabeça de ouro, o poderoso, o temível, o terrível Império Babilônico. Irmãos, entenda isso em definitivo. Não existe nada e nem ninguém que escape ao controle soberano do Senhor. Enfatizando mais uma vez esse nosso segundo ponto.
tudo está debaixo do controle de Deus. Tudo está debaixo do controle de Deus. E pense aí numa mensagem importantíssima que os primeiros leitores de Esdras precisavam ouvir, e eu e você, aqui e agora, também precisamos. Tudo está debaixo do controle de Deus. Nada escapa do controle soberano do Senhor. Reis se levantam, presidentes são eleitos, mesmo aqueles que são os mais iníquos possíveis, e nada escapa do controle de Deus. Nações se levantam, nações caem, e nada escapa do controle soberano do Senhor. São estabelecidos tempos de bonança, tempos de paz, tempos de prosperidade, ou pelo contrário, nós começamos a viver tempos de adversidade, períodos de inflação, períodos de guerra e de disputas. Nada, absolutamente nada escapa do controle soberano do Senhor. Na verdade, amados irmãos, se existe algo que eu e você nunca devemos esquecer, é aquilo que está escrito em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, irmãos, sejam elas boas ou ruins, todas as coisas, irmãos, sejam elas leis que favorecem a igreja, ou leis que perseguem o povo de Deus, todas as coisas, sejam momentos de saúde ou sejam momentos de doença, todas as coisas, sejam momentos de adversidade, momentos de choro, momentos de sofrimento ou momentos de alegria, todas as coisas, irmãos, sejam quando as nossas finanças estão ok, quando os nossos celeiros estão abastados, ou seja, irmãos, quando tudo nos falta, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque o nosso Senhor está no controle de tudo. É isso que você e eu precisamos entender. Amém, amados irmãos? Em terceiro lugar, vocês estão percebendo que eu estou avançando um pouco mais rápido. Em terceiro lugar, irmãos, o terceiro destaque que eu queria fazer com vocês, olhando ainda para esse texto, é isso. Ouça, alegre o seu coração nisso em nome de Jesus. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. E se você puder, se for possível, novamente, olhando para o versículo 1, destaque isso aqui, é o início do versículo 1, ok? Se você puder, destaque. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, só até aí. Como foi lembrado, entre os anos 607 a 606, quando Nabucodonosor leva o primeiro grupo de deportados para a Babilônia, e assim os judeus vivem momentos longe da terra da promessa, sem o seu templo, longe dos seus costumes, onde vidas e histórias foram desfeitas. Nesse período, irmãos, Deus levantou um dos seus servos para fazer promessas consoladoras para o seu povo. E a pergunta que nós fazemos ao olhar para esse texto é: que palavra é essa que o Senhor falou por boca de Jeremias? Você quer saber que palavra é essa? Anote esse texto em nome de Jesus. Jeremias 25, 12. Faça melhor, abra comigo. Jeremias 25, 12. E eu peço para que você, na minha leitura, preste atenção no período que será lido. Amém? Jeremias
25:12 diz assim a palavra de Deus: acontecerá depois que, quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Quem prestou atenção? Quantos anos? Quantos anos, amados? 70 anos. Primeiro ano do rei Ciro, de Ciro, rei da Pérsia, ou como os estudiosos costumam especificar, o primeiro ano em que Ciro consegue conquistar a Babilônia e estabelecer o Império Medo-Persa é o ano de 537 a 536. Exatamente quantos anos, irmãos? 70 anos depois. Irmãos, aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Na verdade, eu queria que você saísse aqui ainda com seu coração mais cheio. Deus irá cumprir exatamente aquilo que Ele prometeu. Louvado e engrandecido seja o Senhor. 70 anos se passaram. Deus prometeu para o seu profeta, Deus prometeu para o seu povo, através de um dos seus profetas, que eles seriam devolvidos às suas terras originais, exatamente nesse período. E como Deus falou, amados irmãos, porque passarão os céus e a terra, mas as palavras de Deus nunca passarão. Como Deus falou, assim aconteceu. Porque tudo aquilo que Deus promete, Ele vai cumprir. Pense aí, aqui eu estou usando a expressão cearense. Pense aí numa palavra que os judeus precisavam ouvir nesse momento. Tudo aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Porque, novamente, amados irmãos, qual era o contexto dos primeiros leitores do livro de Esdras? Era um momento de enorme expectativa. Eles esperavam que, quando lhes fosse permitido retornar para Israel, retornar para o reino de Judá, agora sim eles viveriam momentos de bastante bonança, de que todas aquelas bondosas promessas de Deus agora seriam cumpridas. Mas aquilo que eles estavam vivendo, irmãos, apesar de retornarem para Israel, era uma realidade completamente diferente. E eles, nesse contexto de ainda não cumprimento de todas as promessas de Deus, precisavam encontrar consolo nesse texto. Eles precisavam, irmãos, descansar o seu coração nisso que está escrito nesse versículo, que Deus não falha com as suas promessas. Óbvio que muitos deles tinham uma pergunta: se Deus não falha com as suas promessas, o que nós fazemos então com todas as outras que ainda não foram cumpridas? Os irmãos lembram da chave para entendermos o livro de Esdras? É a história ainda não cumprida, a história inacabada. É o título da nossa mensagem, ainda não é o fim. Eles precisavam, irmão, de fato entender que se alguma promessa de Deus ainda não foi realizada sobre eles, é porque ainda não chegou ao fim. Não era olhando para aquilo que eles estavam vivendo no presente, não era olhando, irmãos, para a sua realidade atual, não é olhando, irmãos, para aquilo que estava acontecendo ao seu redor, que eles iriam conseguir discernir, compreender as de todas as promessas de Deus. Eles precisavam olhar para além das suas circunstâncias. Eles precisavam, irmão, de fato, olhar para além daquilo que eles estavam experimentando, para além da dor, para além do sofrimento, para além da angústia. Na verdade,
os primeiros leitores de Esdras precisavam olhar, inclusive, para além desse livro. Não é em Esdras que nós iremos encontrar o cumprimento das promessas de Deus. Não é nem no Antigo Testamento. Ouça isso que é muito importante. Onde, pastor, esses judeus iriam encontrar o cumprimento das promessas de Deus? É naquele livro, só para ficar com um livro, que eles deveriam ler. A partir do momento que eles encerrassem a leitura, a meditação do Antigo Testamento. Eu estou falando de que livro, irmãos? O Evangelho de Cristo segundo Mateus. É no Novo Testamento. É de fato em Cristo que os judeus iriam ver, averiguar o cumprimento de todas as promessas de Deus. Você me permite ler alguns textos de Mateus? Amém? Se você não puder ler comigo, anote esses textos. Vamos lá. Mateus capítulo 1, versículo 22, diz assim: ora, isso falando sobre o nascimento de Jesus. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Falando da fuga de José e Maria para o Egito. Mateus 2, versículo 15 diz: e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Ainda em Mateus 2, agora no versículo 23, falando sobre o lugar onde Cristo iria habitar, nós lemos o seguinte: e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. O mesmo nós vamos encontrar em Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 8, Mateus capítulo 12, Mateus capítulo 13, 21, 26, 27, só para ficar com o livro que os primeiros leitores de Esdras deveriam ler após de completar a meditação do cânon hebraico, o Evangelho de Mateus. Todas as promessas de Deus se cumprem em uma pessoa. Se cumprem em quem, irmãos? Em Cristo. Amém, queridos? O que é que eles precisavam entender? Deus é fiel à sua aliança. Amém? O nosso Deus é fiel à sua aliança. Todas as coisas estão debaixo do controle de Deus. E além disso, irmãos, tudo aquilo que Deus prometeu, Ele irá cumprir. Amém, amados? Eu quero concluir essa mensagem. Vocês me permitem? Amém? Uma única aplicação. Eu imagino que você deve ter percebido que a situação dos primeiros leitores de Esdras não é muito diferente da minha e da sua. Havia tanta expectativa, né, irmãos? Quando nós recebemos, quase que saiu o pentecostal aqui, quando nós fomos recebidos por Deus, salvos em Cristo Jesus, quando a graça do Senhor, o poder do Evangelho nos alcançou, ou como é vendido por aí, por vezes de forma aterrada: venha para Jesus que você não vai mais sofrer. Existem, irmãos, algumas coisas, e esta é a verdade. Existem algumas coisas, um processo já foi iniciado quando o Senhor nos alcançou. Em Cristo, eu e você somos regenerados. Em Cristo somos justificados. Em Cristo somos santificados. Em Cristo somos adotados por Deus Pai. Em Cristo nós somos preservados pelo Espírito Santo. Em Cristo, amados irmãos, nós somos glorificados. Todas as bênçãos espirituais que Cristo alcançou
na cruz do Calvário já são nossas, são verdadeiramente nossas, são completamente nossas. Mas perceba que nós não as experimentamos ainda todas perfeitamente. Você percebe isso? Nós ainda não estamos na glória. Nós ainda não estamos com o nosso corpo glorificado. Você se percebe ainda cometendo alguns erros. É ou não é verdade, irmão? São lutas interiores. São lutas contra o diabo e os anjos caídos. Contra o mundo enquanto sistema corrompido pelo pecado. Contra a nossa velha natureza, irmãos. Isso sem falar das doenças que temos. Está repreendido, pastor. Por vezes temos, irmãos. E isso sem falar das dificuldades, das aflições, daqueles motivos que por vezes roubam o nosso sono. Veja, eu e você somos salvos. Estamos sendo salvos. E seremos salvos. Cada uma dessas frases é verdadeira, irmãos. E cada uma delas destaca as características da nossa vida, das etapas da nossa vida espiritual. Eu e você somos salvos. Estamos sendo salvos e seremos salvos. Mas perceba, ainda não terminou. Ainda não é o fim. Ainda não é o fim. O fim, irmãos, é quando Deus nos promover para a glória. O fim é quando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo retornar. E diante de tudo isso, existe-se um desafio para os leitores de Esdras, que é o meu e o seu desafio nessa noite. É uma pergunta, é uma reflexão. É uma pergunta que eles precisavam responder e necessitava de uma resposta sincera deles. E é uma pergunta que eu e você precisamos fazer e requer uma resposta sincera da minha e da sua parte. Apesar dos sofrimentos, você vai continuar crendo que a qualquer momento desse, o nosso Senhor dará a sua palavra de ordem. Será ouvida a voz do arcanjo e a trombeta do Senhor há de ressoar. Amém? Apesar, irmãos, da dor, apesar, irmãos, das incertezas, apesar, irmãos, das angústias que vivemos desse lado da eternidade, você vai continuar crendo que haverá novos céus e nova terra. Amém? Apesar, irmãos, da igreja estar passando por adversidades, sendo perseguida, para deixar isso bem claro, em vários lugares, e apesar, irmãos, dessa realidade que ainda será estabelecida entre nós, porque a igreja do Senhor, em todos os lugares, há de ser sim, queridos irmãos, perseguida por anticristo e pelas suas hostes infernais, você ainda irá continuar crendo que o Senhor irá apontar entre as nuvens e irá, em nome de Jesus, reunir toda a sua igreja, ressuscitando aqueles que estão mortos no Senhor e glorificando, dando corpos glorificados aos santos que ainda estarão aqui na terra. Você ainda irá continuar crendo nisso, amado? Essa é a nossa luta. Essa era a luta deles, a luta pela fé. Em nome de Jesus, irmãos, saia daqui com isso na sua mente. Não deixe que nada, absolutamente nada, faça com que você deixe de acreditar que o Senhor é fiel à sua aliança, porque Ele é fiel à sua aliança. Não deixe, meu amado irmão, em nome de Jesus, que nada, absolutamente nada, faça com que você pense
que exista algo, qualquer milímetro nesse universo, que não esteja debaixo do controle soberano do Senhor, porque de fato Deus está no controle de tudo. Em nome de Jesus, como costuma se dizer, faça chuva ou faça sol, não deixe de crer que aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ainda não é o fim. Não deixe de olhar para Cristo. Não deixe de olhar para o Calvário. Não deixe de olhar para o céu. Todas as promessas de Deus têm o seu fim e o seu amém no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós precisamos nos apegar nele. Amém? Que Deus nos abençoe, queridos irmãos. Vamos nos colocar de pé.